Oi gente, a aula de hoje é sobre a parte fechada de uma operação e a tabela de uma operação. Quando você tem uma operação estrela no conjunto E, um subconjunto não vazio A de E é dito uma parte fechada quando x operado com y está em A para cada x e y em A. Significa que você pode restringir a operação ao A. Exemplos naturais são o conjunto dos naturais dentro dos inteiros, o conjunto dos reais positivos dentro dos reais e o conjunto dos racionais dentro dos reais. Esses três conjuntos são fechados tanto para a soma quanto para a multiplicação. Por quê? A soma de números positivos é positiva e a soma de números racionais é racional. Então, eles são fechados para a adição. Segundo, a multiplicação de números positivos é positiva, a multiplicação de números racionais é racional. Então, eles são fechados também para a multiplicação. Agora, o exemplo de um conjunto que não é parte fechada em uma operação. Considere os irracionais dentro dos reais e as operações de adição e multiplicação. Os irracionais não são parte fechada, nem para adição nem para multiplicação. Por quê? Porque, por exemplo, raiz de 2 é um número irracional e quando você multiplica raiz de 2 com raiz de 2, você tem 2 que não é irracional. De modo similar, quando você soma raiz de 2 com menos raiz de 2, você tem 0 que não é irracional. Vejamos agora como fazer a tabela de uma operação. Para isso, você vai precisar de um conjunto finito E, A1, A2, AN, uma operação estrela em E, e você vai chamar de A e J o AI operado com AJ, para cada I e J. Então você monta uma tabela com os A e J. Na linha I e coluna J vai ficar o A e J. Vamos ver um exemplo simples de tabela de uma operação. Considere o Z3, 0 barra, 1 barra e 2 barra. E vamos considerar as duas operações de adição módulo 3 e multiplicação módulo 3. A adição módulo 3 vai ter essa tabela aqui da esquerda. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1 dá 3. O resto do módulo 3 é 0. 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 0. 2 mais 2, 4. O resto do módulo 3 é 1. Agora a multiplicação. 0 multiplicado por qualquer um vai dar 0. Então a primeira coluna é 0. E do mesmo modo, qualquer um multiplicado com 0 é 0. Então a primeira linha é 0. O 1 multiplicado com qualquer um é ele mesmo. E qualquer um multiplicado com 1 é ele mesmo. Então essa segunda linha e colunas são 0, 1, 2. E o elemento que falta é o 2 vezes 2, 4. E o resto do módulo 3 é 1. Então 2 barra vezes 2 barra é 1 barra. Agora mais um exemplo de tabela de uma operação. Façamos as tabelas das operações de união e interseção no conjunto E, formado pelos conjuntos A, B, C e D, onde o conjunto A está contido no B, o B está contido no C e o C está contido no D. A primeira coisa a observar é que essas duas operações são comutativas. A gente sabe que a união e a interseção são comutativas. Isso vai fazer com que a tabela das operações seja simétrica, porque a união de um elemento com o outro vai ser igual à união do outro com um. Então a gente só precisa fazer a parte de baixo da tabela e a diagonal. Agora, o A está contido em todos os outros. Então a união de qualquer elemento desses com A é ele próprio.
Então, a união de A com A é A, a união de B com A é B, de C com A é C, de D com A é D. Agora, o B está contido em todo mundo menos o A. Então, a união de B com B é B, de B com C é C, de D com B é D. Porque o B está dentro de B, C e D. Então, a união dele com B, C ou D é B, C ou D. E a união de C com C é C, a união de D com C é D, e a união de D com D é D. Com isso, a gente fez a parte de baixo da tabela, e a parte de cima você faz para que a tabela seja simétrica. A interseção a gente faz de modo similar. Notando agora que a interseção de A com qualquer um desses conjuntos é o próprio A. Então, com isso, você completa a primeira coluna e a primeira linha. Agora, se você considerar só do B em diante, a interseção de qualquer um desses três com o B é o próprio B. Então, isso completa o resto aqui da segunda coluna e da segunda linha. E para finalizar, a interseção de C com C é C, a interseção de D com C é C, e a interseção de D com D é D. Agora, mais um exemplo de tabela de operação. Temos aqui duas tabelas de operações estrela e triângulo, ambas definidas no conjunto ABCD, e vamos checar se elas são comutativas, se tem elemento neutro, e quais são os elementos simetrizáveis e irregulares. Para verificar se elas são comutativas, basta verificar se a tabela é simétrica. Essa primeira tabela é simétrica, então a primeira operação é comutativa, mas a segunda tabela não é simétrica, porque aqui é B e aqui é D. Então essa operação não é comutativa. Para verificar se existe um elemento neutro, temos que verificar se existe uma linha e coluna nas quais aparecem A, B, C e D exatamente nessa ordem. Nessa primeira tabela, você verifica que a terceira linha e terceira coluna são desse modo. Elas são ABCD, ABCD. Então isso mostra que o C é o elemento neutro para a operação estrela. Porque C vezes A é A, C vezes B é B, C vezes C é C, C vezes D é D. E na outra ordem também. Na segunda tabela, a gente faz a mesma procura e vê que a segunda linha e segunda coluna tem A, B, C e D exatamente nessa ordem. Então aqui o B é um elemento neutro. Um elemento X é simetrizável quando x vezes y igual a y vezes x igual a elemento neutro para algum y. Então, para procurar por um elemento simetrizável, a gente olha para cada elemento se o elemento neutro aparece na linha e coluna dele. Por exemplo, A, o elemento neutro C aparece aqui na primeira linha e coluna do A. Quer dizer que A operado com A é C. Então, A é simetrizável e o simétrico dele é ele mesmo. Nessa primeira operação, acontece o mesmo para B, C e D. Cada um deles é o simétrico dele mesmo. Na segunda operação, a gente tem que procurar por B na linha e coluna correspondente a cada elemento. Para o A, a gente achou o B aqui, isso significa que C vezes A é B. Então você tem que verificar agora se A vezes C também é B. Então A vezes C não é B. Então, o C não é simétrico do A, nem vice-versa. E o C era o único candidato assimétrico do A, porque aqui é o único lugar que aparece B. Então, A e C não tem simétrico. O B é simétrico dele mesmo, porque ele é um elemento neutro. E o D, vamos procurar aqui, aparece aqui na primeira entrada. Então, A operado com D igual a B, mais D operado com A
não é igual a B. Então D também não tem simétrico. Então aqui o único que tem simétrico é o elemento neutro, o B. Um elemento x é regular quando xy é igual a xe implica y é igual a z. Isso vai implicar que quando você multiplica os elementos de E por x, você obtém todos os elementos de E. Então isso, olhando na tabela, vai dizer que na linha e coluna do x, você tem todos os elementos de E. E, como consequência, todos têm que aparecer uma única vez. Aqui na primeira operação, a linha e coluna do A tem todos os elementos. O A, B, C, D e o A, B, C, D. Isso quer dizer que o A é regular. Do mesmo modo, B, C e D também são regulares. Agora, a segunda operação, delta. Na linha do A aparecem o A, B, C e D, e na coluna aparece o A, B, C e D. Então o A é regular. Na coluna do B aparece o A, B, C, D e o A, B, C, D. Então o B também é regular. Mas o C não é regular porque na coluna dele aparece o D duas vezes e não aparece o B. E o D também não é regular porque na linha dele aparece o D duas vezes e não aparece o B. Mais um exemplo de tabela de operação. Aqui a gente vai montar a tabela de uma operação, dadas algumas informações sobre ela. Aqui a gente tem uma operação sobre A, B, C, D, e a gente tem 5 informações sobre ela. A primeira delas é que tem um elemento neutro e ele é o B. Isso significa que Bx é igual a xb igual a x para cada x. Isso significa que na linha e coluna do B, você vai colocar A, B, C e D nessa ordem. Então, na linha do B, você põe A, B, C, D, e na coluna A, B, C, D. A segunda informação é que o simétrico do A é o A. Isso quer dizer que A ao quadrado é B. Então, A operado com A é B. A terceira informação é que o simétrico do C é D. Isso quer dizer que CD igual a DC igual a B, porque B é o elemento neutro. Então, CD igual a B vai dizer que CD é igual a B. Então, vai completar esse ponto. E a outra, DC igual a B, vai completar DC igual a B. Vai completar esse outro ponto. A quarta informação é que AC é igual a D. Então, C é igual a D. A última informação, que vai completar as letras verdes, que eram as que estavam faltando, é que todos os elementos são regulares. Isso significa que cada linha e coluna tem que ter todos os elementos, exatamente uma vez. Parecido com um jogo de Sudoku. Na primeira linha, você tinha B, A e D, e a princípio não tem o C, mas ela tem que ter todos os elementos. Então ela tem que ter o C. Agora na última coluna tem o C, D e B e está faltando o A. Então você tem que completar com A. Agora na terceira coluna você tem o B, C e D e está faltando o A. Então tem que ser o A. Do mesmo modo você completa o D aqui e o C aqui no final. Para finalizar, vamos lembrar como são as operações em Zm, ou seja, as operações nos inteiros do módulo M. Para somar dois inteiros no módulo M, você faz a soma normal e tira o resto do módulo M. Para multiplicar, também, você multiplica normalmente nos inteiros e depois tira o resto do módulo M. Mas temos que verificar que essa operação está bem definida, porque você pode pegar mais do que um representante para o mesmo A e também mais do que um representante para o mesmo B, e a princípio o resultado aqui poderia ser outro. Ou seja, se você pegar A e A' com o mesmo resto do módulo M e B e B' com o mesmo resto do módulo M, você tem que verificar que A mais B tem o mesmo resto do módulo M que A' mais B'. E para o produto é um problema similar. Vamos verificar isso aqui.
Começamos com A e A' com o mesmo resto módulo M, então a diferença deles é múltiplo de M, e B e B' com o mesmo resto módulo M, então a diferença deles é múltiplo de M. Agora queremos comparar A' mais B' com A mais B. Então fazemos a diferença, e essa diferença é A' menos A, que é xm, mais B' menos B, que é ym. Então essa diferença é x mais y vezes m, portanto um múltiplo de m. Então A' mais B' tem o mesmo resto módulo m que A mais B. Portanto A' mais B' barra é igual a A mais B barra. Para o produto, a gente tem que comparar A' vezes B' menos A mais B. Para fazer isso, você soma e subtrai A' B ou soma e subtrai A B'. Reorganiza aqui em duas parcelas. A primeira parcela vai ficar A' vezes B' menos B e a segunda parcela B vezes A' menos A. A primeira parcela é A' vezes ym e a segunda parcela é B vezes xm. Então, o total é A' y mais bxm, portanto, um múltiplo de m. Assim, A' vezes B' e A vezes B têm o mesmo resto quando divididos por m, portanto, tem a mesma classe módulo m. Com isso, a gente acaba a aula de hoje e é isso, pessoal.